E sobre isso eu converso aqui ao vivo com o Dr. Alexandre Naime, chefe da infectologia da Unesp, consultor da Sociedade Brasileira de Infectologia. Doutor, muito boa tarde, obrigada mais uma vez por nos atender. Boa tarde, Kalina. Prazer estar com vocês da Jovem Pan aqui novamente. Existe uma semelhança entre essa nova variante de Manaus com aquela cepa do Reino Unido e da África do Sul, doutor? Na verdade, existe sim, Kalina. A variante que está circulando majoritariamente em Manaus e que nós já detectamos aqui em São Paulo é uma variante que acumula duas mutações. A primeira chama N501Y e a outra E484K. Então, essas duas mutações, elas conseguiram se perpetuar num novo vírus, por isso que tem esse nome de variante, e cujo codinome foi dado de P1. Então, ela foi inicialmente identificada essas duas mutações ao mesmo tempo em Manaus, foi dado esse nome de P1, e esse vírus também já está circulando em São Paulo e provavelmente em outras cidades do Brasil. A semelhança que essa variante P1, que está também chamada de variante brasileira, tem em relação ao vírus do Reino Unido e ao vírus da África do Sul, é a primeira mutação que eu citei, a mutação N501Y. E o que isso significa? Essa primeira mutação, ela deixa o vírus mais transmissível. Ela dá uma atividade maior de ligação entre o vírus e a célula, e aí o indivíduo fica com uma carga viral maior e transmite mais. A segunda mutação contida nessa variante P1 é a mutação E484K. Ela consegue também fazer com que o vírus escape da resposta imunológica, fuja do sistema de defesa, favorecendo os casos de reinfecção. Então, vocês estão vendo o perigo que isso pode se transformar. Duas qualidades, duas mutações que surgiram, fazendo com que o vírus se transmita mais fácil e promova mais reinfecção. Por isso, todo o cuidado que a comunidade global está tendo com pacientes brasileiros agora, com cidadãos brasileiros, que podem portar essa nova cepa, que potencialmente tem dois problemas a mais do que o vírus original. Então tem maior transmissibilidade, maior casos de reinfecção. Ele também tem um potencial maior de provocar mortes, doutor? Ou isso ainda não se sabe? São duas dúvidas que estão nos tirando do sono, literalmente, em relação a essa nova variante. Primeiro, o maior número de infecção, por si só, por maior transmissibilidade, por si só, já é um problema, porque você tem um maior número de infecção, mais pessoas vão ficar doentes, vão precisar ser hospitalizadas, e, obviamente, vão ir a óbito. Só por uma questão de aumentar o número de doentes já é um problema. O que a gente não sabe é se individualmente esse vírus pode ser mais patogênico, se vai se caracterizar uma doença mais grave. Aparentemente não. Os pacientes que pelo menos têm a primeira mutação, a N501Y, geralmente têm a mesma forma de doença. O problema é que numa quantidade muito maior. E a outra dúvida que nos atormenta, obviamente, é se alguma dessas mutações, ou as duas, podem representar algum risco em relação à efetividade das vacinas, que nós começamos a fazer aí há pouco mais de 1 a 2 semanas, né, aqui no Brasil, e isso seria realmente um grande problema. E por fim, doutor, o senhor falou sobre a vacinação. Até agora foram vacinadas no Brasil mais de 1 milhão de pessoas. Por que mesmo com a vacinação ainda é tão importante manter as medidas de segurança, de prevenção, distanciamento, máscaras, álcool em gel, enfim? Por quê? Primeiro, Kalina, porque nenhuma vacina protege 100%. Não existe vacina com 100% de eficácia, aliás, para nenhum patógeno, quer seja para o vírus da Covid-19 ou qualquer outra doença. Então, há sempre a pessoa que vai se vacinar e não vai conseguir a proteção total. Ela pode se infectar. Segundo, porque a gente tem essas dúvidas em relação à eficácia das vacinas frente à variante. Eu falei que essas variantes, né, elas alteram principalmente aquela proteína spike, que é a espícula do coronavírus, aquela pontinha que dá o nome de corona, né? Corona do latim é coroa. Então, por exemplo, tanto a vacina da Pfizer, quanto da Moderna, quanto da AstraZeneca, quanto a da Johnson, até mesmo a Sputnik V, elas são vacinas que protegem através da exposição da spike.
Então, alguma mudança, alguma alteração, alguma mutação, como está acontecendo nessas variantes, podem potencialmente dificultar a ação. A única que é mais preservada em relação a isso é a Coronavac, então, potencialmente. Então, nenhuma vacina protege 100%, as pessoas têm que continuar, têm que colocar as vacinas dentro de um pacote de proteção, que além das vacinas inclui uso de máscara, distanciamento social, evitando aglomeração e higiene frequente das mãos. Pronto, conversamos com Alexandre Naime, que é chefe da infectologia da Unesp, consultor da Sociedade Brasileira de Infectologia. Doutor, muitíssimo obrigada mais uma vez, ótima tarde para o senhor. Sempre um prazer estar com você e todos da Jovem Pan. Kalina, uma ótima tarde a todos. Obrigada. São 4h30.